Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode tomar assento, pode ir. Glória a Deus. Continuar com esse nosso assunto importantíssimo sobre libertação. Porque é algo que a gente tem que lidar todo santo dia. Porque existe uma luta travada. E essa luta, ela envolve algumas dimensões, né? Ela envolve a dimensão espiritual. Ela envolve a dimensão de alma, emocional. E ela envolve o físico, né? Então, na realidade, nós temos lutas por todos os lados, né? Paulo diz que é por fora, por dentro, né? Tremores, temores, guerras. E assim é a nossa caminhada. Porém, se estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores e maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Vá abrindo sua Bíblia em Isaías capítulo 52. E a gente vai falar um pouquinho sobre cativeiro. Libertando-se ou sendo livre de cativeiros. Ora, o crente pode estar cativo a alguma coisa? Sim, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode estar preso, pode estar cativo em alguma área da vida dele. Isso faz parte da vida humana. Isso faz parte das fraquezas humanas. Então, isso acontece com qualquer pessoa. E como eu falei, nossa vida ela é tridimensional, espírito, alma e corpo. Tem coisa que eu tenho que lidar com Satanás, tem coisa que eu tenho que lidar comigo mesmo. Tem coisa que é confrontar o diabo, tem coisa que sou eu, é a minha carne que precisa ser crucificada. Você não pode expulsar a sua própria carne. A sua própria carne você tem que crucificar. Você tem que lidar com ela. E, dentro do pouco que a gente entende, que a gente caminha nesse assunto, a gente vê que o maior problema é a carne. O maior problema é a nossa carne do que o próprio diabo. O maior problema somos nós mesmos do que o próprio nosso inimigo. Ele se aproveita da nossa carne, ele se aproveita das nossas fraquezas, ele se aproveita da nossa estrutura. Agora, se a nossa estrutura estiver bem resolvida, ele vai ter mais dificuldade em ter acesso, em oprimir, em trazer situações embaraçosas ou até de prisão em algum tipo de questões que nós vamos ver aqui. Versículo 2 de Isaías 52 diz assim: sacode-te o pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. É uma declaração do profeta em relação a Israel, em relação a Sião. Vamos fazer uma oração? Vamos orar primeiro, porque esse assunto precisa de muita oração para a gente falar sobre ele. Então vamos orar, pedir a cobertura do sangue de Jesus e que o Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar em nosso coração e nos fazer livre naquilo que precisamos ser livre. Pai, em nome de Jesus, cobre com teu sangue esse lugar, nossas vidas, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Que o Senhor nessa manhã tenha total liberdade para falar conosco. Que o Senhor nessa manhã possa trazer luz, esclarecimento, entendimento aos nossos corações. Que o Senhor possa se revelar de forma tremenda, poderosa, através da tua palavra, pelo teu espírito, e todas as astúcias, ações do inimigo sejam desmascaradas, desmanteladas, desfeitas no espírito, na alma e no corpo de todos aqui nesta manhã e daqueles que nos acompanham pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, desde já nós cancelamos e anulamos
toda e qualquer intervenção do inimigo contra a nossa vida, contra esse lugar, contra as mentes, contra os corações, para a glória do nome de Jesus, sejam paralisada toda hoste, toda operação no mundo espiritual, em nome de Jesus, e as nossas vidas estejam liberadas para a atuação do Espírito Santo e da palavra de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Cativeiro. Israel passou por alguns cativeiros. Nós sabemos que muitas vezes o povo de Deus era oprimido pelos seus inimigos. E em algumas circunstâncias, em duas circunstâncias, ele passou por dois grandes cativeiros. Um foi no Egito, outro foi na Babilônia. Você sabe qual é o significado de Israel? A palavra Israel? A palavra Israel significa príncipe de Deus. Agora, Israel significa príncipe de Deus. Agora você imagina, um príncipe de Deus cativo. Faz sentido isso, não? Não faz sentido. Pois é, mas esteve cativo. O príncipe de Deus cativo na Babilônia. O príncipe de Deus cativo no Egito. Todo cativeiro tem sua causa, todo cativeiro tem a sua circunstância, todo cativeiro tem as suas razões, o porquê que o príncipe de Deus estava cativo no Egito, por que o príncipe de Deus foi cativo à Babilônia. Para a Babilônia foi uma situação, para o Egito foi outra. Para a Babilônia a situação foi o quê? Foi rebeldia. A rebeldia vai levar para o cativeiro. A desobediência vai nos levar para determinados cativeiros, para determinadas prisões. Então o cativeiro babilônico foi resultado da rebeldia de Israel. Agora o cativeiro egípcio, não. O cativeiro egípcio foi resultado de você estar no território do inimigo. De você estar num território que não era para você. A terra para Israel não era o Egito, a terra para Israel era Canaã. Mas Israel foi parar no Egito. Então, você está num território que não é para você estar, você fica exposto às ações do inimigo. E há um possível cativeiro. Então, existem várias razões. Agora, o pecado é a principal, que pode nos levar a ficar em situações de cativeiro. Você vê aquela situação lá em... O texto é Lucas 13, acho que versículo 6. Aquela filha de Abraão que era encurvada. Né? Jesus trata aquela situação como um cativeiro. Se vocês puderem colocar... Oi? Não entendeu? Lucas 13, 16, não é? Eu falei 6. Então, desculpa aí. É que estou falando depressa, vou falar mais tranquilo. Mais devagar. Então, essa senhora, Jesus a chama de filha de Abraão. Quantos filhos de Abraão tem aqui essa manhã? Pela fé nós somos filhos de Abraão. Existe uma promessa que ele falou que em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Falando dos gentios, falando de nós, falando da igreja. E aquela mulher, uma filha de Abraão, uma mulher frequentadora do templo, frequentadora da sinagoga, uma mulher que servia a Deus. No entanto, ela estava presa em um cativeiro. Jesus não vai entrar no mérito. E essa questão do mérito, isso é uma questão muito pessoal, né? Então ele não vai entrar na questão do mérito. O fato é que ela estava. E ele vai dizer, né, que foi justamente no dia de sábado que os religiosos lá contestam a situação, e ele vai dizer,
Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então Satanás manteve presa uma crente, uma filha de Abraão, por 18 anos. Tem pessoas, irmãos, eu vou dizer para vocês, elas nem perdem a salvação. Não estou falando isso em relação à salvação, não. Mas elas ficam cativas a vida inteira na igreja e vão até para o céu, mas vivem um cativeiro. A vida inteira. Porque desconhece. E o inimigo ele se vale de uma coisa muito interessante, que é a ignorância, que é a falta de posição. Se a pessoa não se levantar para sair, lá em Isaías ele diz, levanta-te, sacode. Se a pessoa não se levantar, não tomar uma postura para sair da condição de cativeiro que ela se encontra, ela vai permanecer naquele cativeiro. A nossa decisão, a nossa postura em romper com prisões do inimigo, com situações que nos prendem, com vícios, com questões, ela é fundamental para os grilhões serem quebrados. Você sabia que tem gente que se acomoda com o cativeiro? Você sabia que tem gente que gosta do cativeiro, da situação cativa que ela vive? Eu me lembro que foi aqui. Eu fui orar por um senhor, ele pediu para orar por uma situação e não por outra. Era uma situação pessoal lá, de problema familiar, e a outra era a saúde dele. Não, minha saúde não precisa orar não, porque se eu ficar bom, eu perco a aposentadoria. Se eu sair desse cativeiro, dessa enfermidade, eu perco a minha aposentadoria. A pessoa se adapta ao cativeiro porque, de alguma forma, ele cativeiro favorece ela. Ela tem a atenção, porque é o coitadinho, é o que necessita de mais cuidados, e ela tem uma carência, e aquela carência, o cativeiro ajuda a ser suprida, por quê? Porque chama a atenção das pessoas para ela. Você sabia que o cativeiro babilônico teve judeu que preferiu ficar na Babilônia? Que não voltou para Jerusalém? Ele se adaptou. Ele se acostumou com o cativeiro. Quem sabe aquela mulher já estava até acostumada de andar encurvada já, para ela já era a vida dela. Mas Jesus estava ali e falou, filha, isso é um cativeiro de Satanás. Seja livre. Você não tem que ficar nessa situação. Sai daí. E ela saiu daquele tipo de cativeiro. Então são vários. Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma família. Uma família vive num cativeiro de divórcio, num cativeiro de miséria, num cativeiro de enfermidade, num cativeiro de algum tipo de vício. Uma família. Aquele espírito familiar acompanha aquelas gerações. Pode ser o cativeiro de uma igreja. Um espírito de confusão. É um cativeiro. Uma teologia errada, que prende as pessoas na mente, em uma mentalidade religiosa. A pessoa não é aberta para o sobrenatural, não é aberta para aquilo que é espiritual, para os dons, para o poder de Deus, para a fé. Não, ela vive uma religiosidade ali, aprisionada. É um cativeiro religioso. Ou no caso de Israel, uma nação inteira cativa. Pela idolatria, o Brasil já foi cativo. Hoje não é tanto, mas já foi cativo pela idolatria. Você se levantar
quando eu era garoto, se levantar para dizer que era crente, rapaz, era você provocar uma guerra familiar. Porque o cativeiro da idolatria predominava sobre a nação. Mas ele foi quebrado, está sendo quebrado a cada dia. E o evangelho é poderoso para quebrar. Quem pode dizer amém? Quando ele é recebido com fé. Porque se você não recebe com fé, o evangelho fica ineficaz na vida da pessoa que não crê, gente. Quantas pessoas você já pregou e não adiantou nada? É o evangelho que não tem poder ou é a pessoa que não crê no que você falou? O evangelho não tem eficácia na vida de quem não crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus rejeita o incrédulo. Ele não vai fazer nada por ele, por mais que ele tenha poder para fazer. A pessoa, para ser cativa, ela tem que ter fé. Aliás, para se livrar do cativeiro, ela tem que ter fé, determinação, se levantar. E não aceitar a sua condição, identificá-la como algo que não vem de Deus, mas só para oprimi-la, para trazer desânimo, tirar as forças. O cativeiro faz o quê? Tira desânimo, as forças, rouba a esperança e joga a pessoa para baixo. Então, quanto mais tempo durar o cativeiro, pior, né? Aquele menino que estava com epilepsia, que era um demônio. Tem enfermidade, gente, que é demônio, gente. É um demônio. Agindo no corpo da pessoa. E às vezes é um crente, como aquela mulher, tinha um demônio na coluna dela. E vai em médico, e vive a vida toda. Aí pronto, a pessoa fica acomodada com aquilo. Se for um crente fiel, a salvação não está comprometida não, mas ela deixou de desfrutar de bênção de Deus, de milagre de Deus, do favor de Deus. Agora tem outras áreas que é mais complicada, quando fala na área do emocional, na área do psicológico, aí pode sim comprometer a salvação da pessoa, porque vai levar ela a tomar atitudes pecaminosas, né? Atitudes que vão trazer prejuízos espirituais. Então Israel ficou 400 anos no Egito. O que eu falei? Quanto mais tempo o cativeiro, mais enraizado fica. Gente, a gente visita a pessoa tem problema, está vindo para a igreja, é o problema dela, se livrando das drogas, não sei o que e tal. Você visita, você ora, você faz um momento ali, e a pessoa, graças a Deus. Amém, realmente Deus quebrou um monte de coisa ali, mas se a pessoa não se posiciona, a raiz do cativeiro é tão grande, que ela não vai sair só com uma visita pastoral, vai ficar livre somente com uma visita pastoral, ou com uma reunião dessa que a gente orou. Se o cativeiro for muito grande, vai requerer uma guerra espiritual, um momento de mais intensidade contra o rei das trevas. Porque ele não vai querer deixar facilmente. Leia Êxodo capítulo 5. Falei que Israel tinha 400 anos cativo, certo? 400 anos. Quando Moisés chega lá, aqueles 400 anos foi liberado assim de graça? Do dia para a noite? Só Moisés chegar e se apresentar e falar assim, deixa meu povo ir, porque eles têm que fazer festa ao Senhor, né? 3 dias no deserto e tal. Ao faraó, não, tá bom, Deus está mandando, pode ir. Irmão, olha, sabe o que aconteceu ali? As coisas
pioraram. Presta atenção nisso. As coisas ficaram pior para os filhos de Israel quando Moisés se apresentou a Faraó. Aí a pessoa vem para a igreja. Ela quer... Irmão, a gente vive o pior momento do mundo, da história do homem, da história da igreja, o pior momento. Porque as pessoas não têm paciência com nada. As pessoas querem o problema dela resolvido assim. As pessoas pensam que Deus é empregado. As pessoas não entendem o mundo espiritual. Não entendem princípios espirituais, como a pastora falou aqui. Não entendem nada. Ela só sabe de uma coisa. Ela tem um problema e quer resolver. Só isso. E as coisas não é automática, gente. Não é automático. Tem coisas que são mais simples, outras não. Então a pessoa vem, ela tem o primeiro impacto ali. Deus iniciou uma obra, só que, o que o inimigo faz? Ele não vai querer deixar ir fácil, ele não vai querer que as coisas sejam fáceis para você. E aí ele resiste. E aí quando vem a resistência, a pessoa falou, foi pior. Minha vida foi pior. Sabe o que o Faraó falou para Moisés? E Moisés mostrando sinais. Transformando o cajado em cobra e tal. Esse é o poder de Deus. Os mágicos do Egito, os bruxos, fizeram a mesma coisa, Janes e Jambres. Mas a cobra de Moisés, o cajado de Moisés engoliu o deles, mostrou que era mais poderoso. Mas sabe o que o Faraó fez? Sabe de uma coisa? Vocês estão ociosos, vocês estão desocupados. É isso que vocês estão. Agora é o seguinte, eu quero a mesma quantidade de tijolos, mas nós não vamos dar a palha, vocês têm que buscar a palha também. Piorou a servidão deles. O Faraó piorou a servidão deles. Esse foi para Moisés. Moisés foi pior. O que você fez com a gente? Agora você nos fez odiosos aos olhos de Faraó. Então, irmão, olha, presta atenção. Quando você sair daqui, ou quando você sair de um culto, não precisa ser um culto exatamente, uma reunião de escola como essa, exatamente voltada para a libertação. Independente, porque em qualquer momento Deus quer libertar, foi para isso que ele veio, para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Se você sair e você notar algum tipo de pior, algum tipo de... é um sinal claro de que Deus está agindo. E que você necessita se posicionar. Porque o inimigo ficou incomodado. E você confrontou as trevas, você confrontou um cativeiro. Então, irmãos, não teve nenhuma mão com açúcar ali no Egito. E não vai ter nenhuma mão com açúcar na vida de ninguém. Mas hoje, aquele evangelho do autoajuda, da perninha cruzada e tal, da falinha mansa e tal, que a pessoa toma um analgésico e ele se sente melhor, as pessoas acham que tudo é mamão com açúcar, é florzinha. E não é, gente. É guerra mesmo. É guerra mesmo. Mas é o que eu falei no início, né? 1 João 4, 6, 4, 7, 4 alguma coisa. 1 João 4. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, é só você se manter firme, que o que Tiago diz? Tiago 4, 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. A pessoa não quer resistir, gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a pessoa resiste a Deus e vive fugindo do diabo. É o oposto.
Muito crente desse jeito na igreja. Às vezes você aconselha a pessoa. Olha, é assim, assim, mano. É assim, assim, tal. E aquilo vai requerer algo dela. Mas ela não quer abrir mão, ela não quer renunciar, ela não quer. Ah, ela pega e não faz, não segue o conselho, não segue a orientação, achando que ela sabe mais, ou que, sei lá, irmão, sei lá, é tanta prisão, é tanta coisa na cabeça de muito crente. Eu falo isso porque a gente aconselha muita pessoa. E a gente vê que as pessoas não fazem, na maioria das vezes, infelizmente, na maioria das vezes, não é todas não, mas em boa parte, as pessoas não querem seguir a orientação. Uma vez o irmão chegou para o pastor e falou assim, pastor, ora por mim, porque eu estou com muito problema financeiro e tal. Ele falou, tá bom, irmão, eu oro. Mas ler esse livro aqui, era um livro que falava sobre, um livro cristão falando sobre administração financeira. Sobre como você lidar com o dinheiro. Ele falou, não, pastor, não é disso que eu preciso não, eu preciso de uma oração. É claro que a oração tem o seu papel, é claro que a oração nos ajuda. Mas isso é o retrato da maioria do que muitos cristãos pensam. Eles querem algo automático, eles não querem uma instrução. Que muitas vezes a chave para sair daquela situação, cativeiro financeiro, se for esse caso, esse problema que prende a pessoa em dívida interminável, é uma instrução que ela precisa e não uma oração. A oração fica como um complemento para ela ter graça, para poder seguir a instrução. Jesus falou assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, não é isso? E eu vos aliviarei, certo? Mas o que ele disse mais? E aprendei de mim. Aprenda, aprenda, aprenda. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mas como é que eu vou encontrar descanso para a vossa alma sem aprender dele? Fazendo do meu jeito? Não vai ter, né? Existem cativeiros no corpo, em forma de enfermidades, né? Como o caso daquela mulher, como alguns casos que a gente vê por aí. Na alma, questões emocionais e espirituais, que aí envolve seitas, consagrações, né? E até possessão. E o interessante é que o espírito, alma e corpo, irmão, uma coisa está ligada com a outra. Aquilo que é espiritual afeta o emocional, aquilo que é emocional afeta o corpo. Se você tiver um problema emocional, uma preocupação nas suas emoções, o que vai acontecer? Você começa a ter dor de cabeça. Está afetando teu corpo. Você começa a suar. Mas a coisa não é só emocional? É. Mas ela já começou a afetar o quê? Teu sistema nervoso, teu corpo, teu físico está sendo afetado. Tua cabeça está doendo. O suor está saindo. E dependendo, se a pessoa tiver alguma debilidade, ela pode ter um infarto. Ela pode ter um AVC. E a coisa foi só emocional. Mas está ligado. O emocional com o corpo, com o espiritual. Está ligado. Aí com o emocional a pessoa se agita. Se agita, se preocupa e tal. Aí já vem um espírito
soprar coisas na mente, trazer algum tipo de pressão, opressão, depressão, tristeza. Já vem um espírito se aproveitar daquele desequilíbrio emocional. Então você tem que saber lidar com o corpo, com a alma e com o espírito, porque está ligado uma coisa com a outra. Está ligado. Às vezes a pessoa tem, olha só, você não pensa isso como um cativeiro, mas às vezes é. A pessoa é dependente de comida. Ela come sem estar com fome. É uma espécie de cativeiro. Mas ele é do corpo? Não. Ele é emocional, que afeta o teu corpo. Ali é alguma coisa na emoção da pessoa. A pessoa está comendo mais emoção do que comida. Então, um está ligado com a outra. Tem pessoas que o seu emocional, ele é afetado assim na questão da pessoa falar demais. Tudo ela reclama, tudo ela fala, tudo ela... E ela fica cativa na própria boca, prisioneira dos próprios lábios, na sua reclamação, na sua murmuração. O que prendeu o povo no deserto, o que prendeu o povo no deserto e impediu aquela geração de não entrar na terra, foi a boca. Foi a boca deles. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque o cativeiro pode ser uma boca descontrolada. Tem gente que pensa para falar. Agora tem gente não, que fala o que pensa. E ainda se vangloria disso, como se isso fosse alguma virtude. Falar o que pensa. Mas nem sempre deve falar o que pensa. É melhor você pensar para depois falar, do que falar o que você pensa de alguém ou de alguma situação, porque aquilo pode te embaraçar. O que Provérbios 6:2 diz? Estás enredado, embaraçado, preso, cativo pelas palavras da tua boca. Pelo que diz os teus lábios, está preso, cativo pelas palavras da tua boca. Aí tu vai me dizer que não tem crente que não enfrenta um cativeiro parecido com esse, porque fala demais. A vida dele é um redemoinho de problemas. A casa dele é um redemoinho de problemas. Ele não consegue se dar com ninguém, nem com os irmãos da igreja. Mas sabe qual é o problema? Que ele fala que é os outros. Ele sempre fala que é os outros. Não é a boca dele. É a boca dele. Amém ou não? À medida que a gente fala, e o Espírito Santo vai trabalhando e trazendo coisas na sua mente, na sua vida. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Porque a libertação, ela começa quando eu identifico o cativeiro, o meu problema. Ela começa quando eu reconheço isso está na minha vida. Porque enquanto eu não reconheço, não identifico, aquilo continua ali. Isaías não era um profeta? Sim ou não? Mas o que acontece no capítulo 6 de Isaías? Quando ele vê o Senhor.
quando ele vê a glória do Senhor, ele reconhece que os lábios dele, olha só como está ligado ainda na boca, né? Eu queria sair da boca, mas voltei para ela. Ele reconhece que os lábios dele eram impuros. Antes ele reconhecia? Não. Tem que vir uma luz da glória de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, para você identificar e falar: essa minha boca, Senhor, meus lábios são impuros. Ontem mesmo eu estava orando pela minha boca. Quem não deve orar pela boca, oh meu Deus, deve estar no céu já com uma asinha. Ontem mesmo eu estava orando pela minha. Por quê? Porque nós somos carne. Nós temos que lidar com a carne. Nós temos que lidar com a alma. Nós temos que lidar com o espírito. A nossa carne, ela é tendenciosa. A nossa alma precisa de restauração. Só o espírito está pronto, mas ele enfrenta lutas e batalhas. Então tem todas essas questões. O texto fala em soltar, em livrar. Essa palavra significa desunir, separar, dividir, afastar, desconectar, desamarrar, destronar, desacorrentar, desatar, libertar, soltar, romper, quebrar em pedaços, despedaçar, estilhaçar, separar a força. Em nenhum momento essa palavra solta-te, ela refere-se a algo suave. É um rompimento. É algo com força, com determinação. É uma ruptura que precisa acontecer. E aí a gente entender que isso faz parte da nossa guerra espiritual, do nosso confronto com as forças das trevas, com Satanás, né? Entender essas coisas. Dentro dessa identificação, você tem que usar algumas ferramentas. A primeira, arrependimento. Se você é o agente daquele problema, arrependimento. Arrependimento. E arrependimento é algo que você sente dentro de você, o dano daquilo. Então, uma das coisas que às vezes o crente hoje chega na igreja e ele não experimenta uma conversão, algo genuíno com o Senhor, é porque ele não passa pelo verdadeiro arrependimento. Ele só chega e começa a frequentar, opa, estou aqui. Opa, estou aqui, sou de Jesus. Mas ele não experimenta um verdadeiro arrependimento. Pelo que ele é, pelo que ele praticou, pelo que ele fez. A outra coisa, que ela é a principal da libertação de alguém, de um cativeiro em si, se chama perdão. E por incrível que pareça, é uma coisa até assustadora, que já me assustou algumas vezes, pessoas que estão na igreja e não perdoam. É dificílimo isso entrar na cabeça de um cristão que realmente está procurando viver o evangelho. É difícil você entender um negócio desse. Mas fulano não perdoa, ele não consegue, não sei o que e tal. Eu já isso não foi só uma vez. Tinha uma irmã, assim que nós chegamos aqui em São Sebastião, isso tem muitos anos. Essa irmã era recém-casada
Quem tinha casado ela era um outro pastor, que cheguei a conhecer, mas a gente chegou depois. E ela era casada com o filho de um... Ela tinha sido casada com o filho de um pastor, ou era um obreiro, da igreja ali perto do posto. Tinha casado com ele. E por incrível que pareça, quando eu estou chegando na igreja, eles estão, em menos de um ano, já em vias de separação. Eu falei, mas gente, mas que é isso? Aí o que um pastor faz quando ele vai tratar com o casal, quando ele vai tratar com situações assim? Tem que trabalhar o perdão, Tem que trabalhar o perdão. Aí, para minha surpresa, era conflito, era coisa não tinha traição, não tinha isso não. Não tinha acontecido isso não. Mas é aquela questão de incompatibilidade, né? Aquelas incompatibilidades que sempre vai existir. Essa palavra incompatibilidade, ela cai muito bem no casamento, porque existe muita incompatibilidade dentro de um casamento, que precisa ser adaptada. Porque não vai haver mudança, você não tem que esperar isso. Então, incompatibilidade é uma coisa, né? Agora, claro, tem níveis, né? Então, era isso. E, por incrível que pareça, ela não queria perdoar ele. Só que eu achava que o problema era só ele. Não, ela tinha outros problemas com a família, com o pai, que era pior e que ela também não perdoava. Ela ainda virou, que pastor, negócio de perdoar o quê? Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer por essa criatura, gente? Uma revolta dentro da pessoa. Então é um cativeiro que você precisa ser trabalhado, né? Ser trabalhado. Até a pessoa conseguir chegar na posição certa, que é a do perdão. Então, enfim, ela separou, acho que assim que eu cheguei, 6, 8 meses que eu estava aqui, ela já tinha voltado para a terra dela e eles separaram. Tem um texto, Mateus 18, coloca aí, Isaac, 18, 34. É aquela parábola do senhor que perdoou uma grande dívida do seu servo, e o servo não perdoou uma pequena dívida do seu conservo. E o senhor, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos é um termo usado para falar daqueles carrascos que na prisão afligiam e eram responsáveis também pela execução dos presos. Isso aqui é um paralelo de demônios. Verdugos é paralelo de demônios. Então, a pessoa que não perdoa, ela vai ser atormentada, ela fica vulnerável, ela entra no território de peito aberto do inimigo. Ela entra no território do inimigo. Aí ele completa no verso 35. Vai. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai Celestial vos fará. Ou seja, ele vai entregar a vocês essa situação se você não perdoar o seu irmão. Aí, gente, como é que uma pessoa, nem foi eu que batizei ela, eu cheguei na igreja, era batizada, já está tudo. Como é que uma pessoa está dentro do evangelho e ela carrega situações que ela não perdoa, gente? Se ela mesmo foi perdoada por Deus. Entenda, você foi perdoado por Deus de tudo que você fez. E não foi coisa boa. Você foi perdoado de todos os seus crimes, de todos os seus pecados, de todas as suas pornografias, todos os lixos que você fez na vida. Deus perdoou. Você acha que se você conseguir acumular todos os seus erros é coisa pequena? Não é, coisa grande, é uma dívida muito grande, comparada àquilo que fizeram com você. Então o cristão, ele tem por obrigação perdoar. Não quer dizer que você vai conviver, vai morar dentro da casa da pessoa, não é isso, mas que aquela pessoa não te deve mais nada.
você vai declarar que ela está livre. Então, o perdão, irmãos, a falta de perdão é uma das coisas que deixa as pessoas mais cativas. A enfermidades, a opressão. Eu peguei uma garota. Eu sempre falo da Nirvana, né? O demônio difícil de sair daquela menina, gente. O demônio não saía por nada da Nirvana. Eu não esqueço o nome dela nunca, porque esse nome... E aí você fica sem entender. Aí chega uma hora que você tem que fazer igual o pastor da Universal. Você tem que virar e falar, ô demônio, ô diabo, por que tu não sai? Por que tu é tão difícil? Parece que ele só saía na hora que ele queria. Aí sabe o que ele falou? Ela não perdoa o pai. Tem hora que ele fala, tem hora que ele vai falar. Ele é o pai da mentira? É, ele é mentiroso? É, mas tem hora que ele entrega certas coisas que são chave. Ela não perdoa o pai, foi pronto. Quando essa menina volta, eu falo, você tem problema com seu pai? Meu Deus, ela deu um salto dessa altura. Aquele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai tentar convencer a pessoa para perdoar o pai. Meu Deus do céu. Difícil. Porque a história é muito pesada. Mas vai ter outra saída? Não, ela não tem outra saída. Filha, se enquanto você não resolver isso, o diabo vai te atormentar até destruir sua vida. E ela, olha só, território do inimigo, já estava na igreja. Não sei se ela já tinha sido batizada ou não, já estava lá. Mas ela, olha a história, com essa questão de território, questão territorial. Não é o pecado da pessoa, é o pecado dos pais. Que fez o quê? Pegou ela no budismo, consagrou ela no budismo, e o nome dela era o nome da mais alta dimensão do budismo, que é o chamado Nirvana, que é a mais alta dimensão do budismo, deram o nome para a menina. A menina se converte e tal, mas existe um direito legal que o diabo recebeu lá atrás, que ele vai tentar reivindicar na vida da pessoa. Aí, para completar, ela tem problema com o pai e uma falta de perdão. Pronto, é tudo que o inimigo quer para... Eu não saio daqui. Entende? Aí, as pessoas acham que... aceitou Jesus, está tudo bem. Não, glória a Deus, aceitou Jesus. Agora vamos caminhar, né, na vida cristã. Vamos tirar os lixos. Vamos limpar a casa. Vamos resolver as pendências. Vamos consertar. Vamos restituir a quem você devia. Então vai começar uma caminhada, gente. Vai começar uma caminhada. E é nessa caminhada que né, essas coisas vão aparecer. Então, a falta de perdão é uma coisa muito séria. Não brinque com isso. Todo dia você vai ter que perdoar alguém. Pedro chegou para Jesus e perguntou para ele, Senhor, até quando eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Jesus falou, não. Por dia, né? Até 7? Jesus falou, não. Até 70 vezes 7. Ou seja, perdoa sempre, porque isso te libera. Isso fecha a porta para o inimigo. Isso te tira do terreno dele e te livra de você enfrentar qualquer tipo de cativeiro. Então, o pior cativeiro que pode haver na vida da pessoa é a falta de perdão. Falta de perdão é uma coisa terrível. Então, embora muitos de nós temos sido salvos e recebido promessa de Deus, muitos grilhões às vezes permanecem sobre as vidas. Qualquer pessoa ou igreja que não experimentar
a dimensão da libertação, ela não vai experimentar a libertação. Qualquer pessoa, igreja, não experimentará a libertação sem viver nessa dimensão. Então a gente só experimenta de Deus aquilo que nós vivemos na sua palavra. Aquilo que você não vive, uma igreja que não experimenta, não vive a dimensão do poder de Deus, ela não experimenta o poder de Deus, ela não vive o poder de Deus. Uma igreja que não experimenta a dimensão da fé, do sobrenatural, não vê milagres na igreja. Não acontece, porque ela não está experimentando aquela dimensão. Uma igreja que não experimenta a dimensão de libertação, disso que nós estamos falando, isso não acontece no meio do povo. Olha, é interessante, ainda falando sobre perdão. É incrível quando você fica descobrindo certas coisas, você não sabe a explicação, mas você descobre. Como a intolerância à lactose está relacionada à falta de perdão. Quantas pessoas a gente já ministrou que tinha intolerância à lactose, depois que perdoou, a intolerância acabou? Teve até um testemunho outro dia aqui. Foi a Nathalie, né? Parece. A Nathalie, deu lá no retiro, a Nathalie, né? Lá no retiro. 2 semanas deu testemunho. Pessoas que eu já visitei. Intolerância à lactose. Aí você vai ver a história. O pai não queria gravidez. A mãe pensou em abortar. Não abortou. O pai deixou a filha e tal. Aí tem aquele problema que a raiz 90% está na família, está nos pais. Ministra o perdão, libera toda aquela situação, resolve e tal. Pronto, a intolerância à lactose desaparece. Você nem precisa orar por ela, ela já desaparece. Como é que eu explico? Eu não sei explicar isso, mas eu já vi. Quando alguém fala para mim, eu tenho intolerância à lactose, eu já começo, oh meu Deus, quem que ela precisa perdoar será, hein? Qual é a situação que está escondida aí? Né? Então tem coisa que a gente pensa que fez e não fez. Ou a gente fez de forma religiosa. Está perdoado. Mas aquilo está lá dentro remoendo. Então, às vezes precisa de umas lágrimazinhas, de um chorozinho. Pedir para Deus ajudar, para poder liberar. E é o que tem de ruim vai junto. Pronto. Pastor nem precisa ir lá. A história de Lázaro é interessante, porque ela traz um quadro importante. E eu encerro aqui, que já está dando horário para a gente poder orar, né? Senão a gente não ora direito. Quando ele é ressuscitado, uma coisa Jesus faz, 2 ele não faz. Ele não tira a pedra e ele não desamarra. Muitos falam da pedra. Você tem que tirar a pedra e tal. Tá certo. Tira a pedra, tira aquilo que está impedindo Jesus de agir na sua vida. Isso, tem que tirar. Só que depois que ele ressuscita, ele está todo amarrado. Aí no versículo João 11:44, Jesus fala assim, ó, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados, com ataduras e rosto envolto no lenço. Então Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Vocês tiram a pedra, vocês desatam ele. Eu ressuscito. Aquilo que é espiritual, aquilo que Deus, só Deus pode fazer, ele faz. Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que me posicionar para que essas ataduras saiam. Eu tenho que romper essas ataduras da minha vida. Eu tenho que decidir não viver com elas mais. Eu tenho que não aceitar mais uma vida amarrada, pés e mãos ligados. Suas ações são impedidas, amarradas espiritualmente, não avança, a vida não anda, só é para trás.
Mas está na igreja. Entregou a vida para Jesus. Uma nova vida, fui ressuscitado, mas pés e mãos amarrados. Alguns, chegou um pregador, eu lembro lá, assim que eu me converti, eu vi um pregador falando que ele saiu flutuando, né? Porque ele estava amarrado. Ele veio flutuando. Pode ter sido, né? Ou pode ter sido igual nos filmes, vindo assim, ó. As duas coisas. Mas suponhamos que ele tenha vindo flutuando. O que adiantou vir flutuando? Está flutuando, mas está amarrado. Às vezes a pessoa tem... Gente, oh meu Deus do céu, você vai conversar com Paulo César, você escuta cada coisa. Às vezes a pessoa está no altar, está aquela bênção, está ministrando isso e aquilo, está flutuando, mas está amarrado em várias áreas da vida. Tem áreas da vida que está amarrada. É no casamento que está tudo errado. É às vezes pornografia oculta. Um monte de coisa amarrada. Mas aqui aparentemente está flutuando. Você vê o testemunho do... Eita Jesus, o que é aquilo? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Você vê... Você vê o testemunho do Hernandes Santos. Eu vi toda vez, de vez em quando, ele dá o testemunho dele, né? Que ele era preso em pornografia. Mas ele já pregava. Deus usava ele. Por quê? Porque ele tinha um momento de arrependimento. Depois caía. Então, era aquela luta, aquele embate constante. Até um dia que ele ouviu uma gargalhada no quarto do hotel. Quando ele tinha acabado de ver o troço. Ele viu uma gargalhada. E ele saiu até abriu a porta para procurar quem é que estava rindo dele. E ele não encontrou. E ele identificou de onde vinha aquela gargalhada. Era Satanás rindo dele, debochando dele. Naquela mesma semana ele teve uma experiência sobrenatural. Na casa dele. Quando uma criança aparece para ele e fala para ele assim: olha, se Jesus voltasse hoje, teus filhos... Isso de madrugada. Vai pra lá, rapaz. Mas o que tu tá fazendo? Protesto, né? Protesto em São Sebastião. O que São Sebastião vai resolver nesse negócio, meu Deus? Olha, um monte... Pessoal da internet, desculpa aí, tá? E é moto, Jesus Cristo. E aí, eu achava que era coisa de como é que diz, de procissão. E aí, essa criança aparece para ele, já na madrugada, ele desceu para beber água, e mostra o filho e a esposa dormindo, e falou: olha, se Jesus voltasse, eles iam e você não. Ele falou que foi 3 da manhã isso. Ele fala que ele, até 7 horas da manhã, ele estava prostrado, chorando. Ele teve que usar inalador de tanta coisa que ele botou para fora. Né? Coriza e choro. E um profundo arrependimento que ele teve. Do estado que ele estava. Foi para a esposa, contou, confessou, abriu o coração. Ficou 1 ano. Fechou a agenda dele por 1 ano. Nunca mais, já tem 15 anos, nunca mais teve problema com essa área. Então, tem que tomar uma postura, dependendo da prisão, dependendo do cativeiro, a postura tem que ser firme, decidida, profunda, rompendo, se arrependendo, perdoando, resistindo ao inimigo, expulsando o inimigo. É assim que é a caminhada cristã, irmão. E você vai desfrutando dessa paz que só Deus tem para dar, desse regozijo que só Deus tem para dar, dessa presença maravilhosa. O entusiasmo de servir a Deus aumenta dentro de você, a fé fica vibrante, tua vida espiritual se renova. É maravilhoso quando você toma uma postura espiritual de combate, de resistência às obras das trevas e rompe com grilhões e com cativeiros. Tua vida espiritual é outra. Teu ânimo é outro. Tua sede é outra. Amém?
Vamos orar, né? Não vou falar mais nada não, já falei bastante. Vamos ficar em pé? Vamos ter um momento de oração. Aliás, vamos vir todo mundo aqui para frente? Eu não vou pôr a mão em ninguém não, fica tranquilo. Vem todo mundo aqui para frente, relaxado. Não quer dizer que para a gente vencer cadeias do inimigo, o inimigo precisa manifestar, nem sempre. Então fica tranquilo, vem aqui na frente, a gente vai orar. Você mesmo vai vencer as tuas cadeias, as tuas prisões. A live, ele está perguntando se encerra. Deus abençoe você que está pela internet. Próximo domingo te vejo aqui. Fica na paz.